milhares para mim. Dos vales é o lírio, é o forte mediador que me purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha como assim. Dos ares é o lírio, é o fim da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha como assim. Do lares é o lírio, é a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou minhas dores todas, as mágoas de entreguei, minha fortaleza é na tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei, ele me conserva santo coração. Do mundo me abandone, persiga o tentador, Jesus me guarda até da vida ao fim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma assim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará. Se fiel e obediente eu viver, o muro é de fogo que me protegerá, até que venha o meu tempo de morrer. Ao céu então voando, sua glória eu verei, onde a dor e a morte nunca vem. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha como assim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Amém. Tranquilidade. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que suas obras
não sejam questionadas. Mas quem pratica a verdade e vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém? Aleluia, né? A palavra do Senhor, uma palavra bem forte, prometida, né, para cada um de nós, né? E aqui no comecinho dessa passagem, vem falando a respeito, né, de Nicodemos, né? Jesus, ele estava ali no meio do povo, né, no meio dos fariseus, e ali tinha um homem chamado Nicodemos. E ali Nicodemos, ele foi de encontro com Jesus. E ali ele começou a falar, Rabi, chamando mestre, sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, senão Deus for com ele. E ali Nicodemos, ele reconhecia que Jesus era filho de Deus, porque Jesus fazia tantas maravilhas, né? E ele tinha reconhecido que ele era Deus, ele era filho de Deus, porque só Deus faz coisas grandes, faz coisas poderosas. Aleluias. E aqui Jesus responde para ele, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Acredito eu que no momento quando Jesus falou isso para Nicodemos, acredito assim que Deus ele é onisciente, ele sabe de tudo, ele conhece os corações, ele sonda o coração. E ali naquele momento Jesus fala isso para ele, que ele até poderia reconhecer que ele era Jesus, né? Ele até poderia reconhecer que ele era Jesus, mas Jesus queria algo mais dele. Aleluia. Ele começa a falar que ele não poderia ver o reino de Deus se ele não nascer de novo. E ali Nicodemos, ele fica se perguntando, mas Senhor, como um homem velho pode nascer de novo no ventre da sua mãe? Tem que ser um velho e voltar para o ventre da sua mãe? E ali Jesus respondeu, não, na verdade te digo, aquele que não nascer na água, Jesus quis dizer sobre a água, né, do Espírito, do batismo, da água do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, é da carne. O que é nascido do Espírito, é do Espírito. Glória a Deus, aleluia. Não te maravilhes de ter dito, é necessário vos nascer de novo. O vento sopra aonde quer que ouve a sua voz, porém não sabes onde vem e nem para onde vais. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E ali o Senhor fala, né, que não precisa voltar, né, a gente não precisa um homem velho, né, já adulto, voltar para o ventre da mãe. Mas para nascer de novo a gente tinha que ter o batismo. E ali Jesus vai ensinando para ele, né? Aleluia. E é a mesma coisa do vento, né? A gente sente o vento, mas a gente não sabe para que lado vem o vento, né? A gente só sente, mas a gente não sabe. E é a mesma coisa aqui, né? A gente não sabe, né, para onde que a gente vai, né? Hoje a gente está aqui, a gente não sabe se a gente vai para o céu ou para o inferno, né? Então ali Jesus, estava ensinando ele, porque Jesus sabia que ele acreditava em Jesus Cristo, mas ele tinha que nascer de novo. Então Jesus, ele não quer perder ninguém, né? Ele quer que a gente seja salvo. Por isso que ele veio nessa missão, né? Que é João 3,16, que Deus amou o mundo de uma tal maneira que ele deu o seu único filho para morrer por mim e por você. Então Deus, ele não quer que ninguém seja perdido. Deus, ele quer que todo mundo seja salvo. Aleluias. E ali ele começa a explicar para ele, nossa, você mesmo, você não sabe como que é isso? E ali Jesus começou a ensinar ele, a explicar. Aleluias. E aqui no 17 fala, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar. Jesus não veio para condenar você, né? Não veio condenar a gente. É verdade. E já é bem claro, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E realmente Jesus quer que a gente seja salvo. Aleluias. Mas a palavra do Senhor fala, né? Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então, se a gente não acredita em Jesus, a gente será condenado, né? Tem muita gente que não acredita em Jesus, blasfema, né, contra o nome de Jesus, e a pessoa só acaba sendo condenado, né? Mas o Senhor, ele quer que todos acreditem, quer que todos sejam salvos por ele. Aleluia. Mas também não basta só crer, mas tem que ter atitude. Aleluia, né? Tem que ter atitude. É o quê? Acreditar no Senhor, se batizar, né? Arrepender dos seus pecados, né? O batismo é arrependimento de pecados.
né? Reconhecer que nós somos pecadores, que nós somos falhos, que sem Deus nós não somos nada. Aleluias. E fala no 19, a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram má, né? Jesus, ele é a luz, né? E ali, Jesus, ele veio para o mundo, mas o mundo, né? O mundo fala assim, as pessoas, né? O mundo é em geral, as pessoas, elas amam mais as trevas, as pessoas preferem ficar mais nas trevas do que na luz. É verdade. Aleluias, né? O 20 fala, porque todo aquele que faz mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que suas obras não sejam questionadas, né? Então já sabemos aqui, né? Se a gente anda em trevas, a gente faz coisas que não agradam ao Senhor, acaba aborrecendo a luz, né? Que é Jesus. A palavra do Senhor fala, né? Não tem como, né? Duas águas, né? Jorrar, né? Ou é a doce ou é o salgado. Você escolhe. Você escolhe. Ou é a treva ou é a luz, né? Ou é Cristo ou é o mundo, né? A gente tem que escolher o caminho certo, né? E sabemos que o caminho certo é Jesus, porque ninguém morre por ninguém, né? Ninguém morre por ninguém, né? Eu assim, pela minha ser humano, né? Assim, pecador, eu não ia morrer por você, gente, sinceramente, né? Porque eu sou cara, eu sou pecaminosa, eu sou pecadora, mas Jesus não, Jesus é santo. Jesus, ele tem, né, aquele dom, aquela força, aquele poder, né, de morrer por mim, por nós. Então, a única pessoa realmente que a gente tem que acreditar é em Jesus, porque Jesus fez por isso. Falar que a gente vai fazer isso por um pro outro, não faz, irmãos. Não faz, porque nós somos errantes. A gente veio da carne, a gente veio do ventre da mulher, né? A gente veio do ventre da nossa mãe, que é pecadora também. Então, a gente é falho. Jesus Cristo não. Jesus Cristo, ele veio do Espírito Santo ali através de Maria. Então Jesus, ele é santo. Então ele veio por mim, por você, veio por nós todos. Então só Jesus, ele tem o poder de salvar, de curar, de libertar, de levar para morar no céu. E nós não. Aleluias. E a 21 fala, mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim que suas obras sejam manifestas, porque são feitas de Deus. Aleluia. Então quem pratica a verdade, que é Jesus, que é a palavra do Senhor Jesus, ele vem para a luz automaticamente, né? Então no momento que a gente ali levanta a mão, aceita Cristo, reconhece seus erros, se batiza, se arrepende dos seus pecados, automaticamente a gente vai para a luz, crê em Jesus Cristo. E que nessa manhã, que essa passagem não venha ser um ditado, né? Porque as pessoas lê como se não tivesse mais sentido, porque é tão repetitiva essa palavra, que não faz mais sentido para ninguém, para mais ninguém. Mas ela é forte, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Deus, ele não quer que a gente pereça, Deus não quer que a gente morra, mas Deus quer que a gente tenha a nossa vida eterna, né? Se a gente não morrer em Cristo, a gente não vai ter a nossa vida eterna. Vai ter uma vida eterna de atormento, de tristeza, de angústia, de dor. Mas se a gente morrer com Cristo, a gente vai ter uma vida eterna, uma vida com alegria, sendo com Cristo no céu. Aleluia. Então nessa manhã é mais uma reflexão, e não só meditação, mas a gente ter atitude, a gente, né, dar o primeiro passo, né? Cada um de nós demos o primeiro passo, eu dei o primeiro passo, a Jane deu o primeiro passo de estar na presença do Senhor. E nessa manhã, né, você que não é crente, né, não só por ser crente, né, mas cristão, né, um pequeno Cristo, né, venha voltar, né, se saiu da presença do Senhor, volte para Cristo, porque Jesus, ele não veio condenar ninguém, não veio condenar, o homem condena, mas Jesus, ele não condena, ele veio para salvar a cada um de nós, amém?